Shalom, shalom, queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, em nome de Jesus. Vamos juntos para mais um dia, para a palavra do Senhor, a palavra de fé, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor colocou muito forte no meu coração para compartilhar com você os tipos de jejum. Talvez você já tenha ouvido, talvez você faça o jejum, tá? Mas eu gostaria de compartilhar algumas verdades, algumas coisas que o Espírito Santo, ele trata comigo, as minhas experiências, daquilo que ele faz em mim, amém? E ao mesmo tempo, aleluia, para que você venha ser edificado também, transformado, e que você venha compreender que o jejum é fundamental na vida do cristão. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor colocou muito forte no meu coração para que eu venha compartilhar com você, aleluia, alguns textos, tá? E esses textos encontram lá em Mateus capítulo 9, aleluia, e o versículo 13, e depois o versículo 14 e 15, tá bom? Aleluia, e depois Romanos 12, versículo 1, tá? Aleluia, vamos lá, que diz assim, lá em Mateus capítulo 9, e o versículo 12 e 13, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessito de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Muitas das pessoas não compreendem quando Jesus fala sobre isso. Muitas das pessoas usam o jejum, quando nós falamos sobre o jejum. Muitas das pessoas colocam esse texto, tá? Colocam esse texto daquilo que Jesus falou para que venham embasar, aleluia, que não é necessário o jejum. E aí as pessoas colocando essa base, né, como se dissesse assim, que não é necessário fazer jejum, que não tem necessidade porque Jesus já jejuou por nós. Mas eu digo para você que Jesus deixa bem claro, depois dos versículos abaixo, que é necessário sim nós fazermos sim jejum, tá? Quando Jesus deixa bem claro isso, as pessoas usam esse texto do versículo 13 de Mateus 9, tá? E deixa bem claro, dizendo assim, porque Jesus já jejuou, Jesus já morreu na cruz e que não precisamos mais fazer jejum nenhum. Mas aí Jesus deixa bem claro quando ele é confrontado pelos, aleluia, discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista chegam junto dele e vamos lá ao texto, que diz assim, o versículo 14 do mesmo capítulo 9 lá de Mateus, tá? Que diz assim: então chegaram ao pé dele aos discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Aí o versículo 16 e 17 diz assim: ninguém deita, ele já explicando, aleluia, os versículos anteriores. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus está deixando bem claro nesses versículos, aleluia, quando ele fala para as pessoas, aleluia, que é necessário sim, será necessário sim os discípulos jejuar. Mas sim, no momento quando ele ser tirado daqui, o Senhor Jesus depois, ele sobe aos céus, senta à direita do Pai, e a partir do momento que ele senta à direita do Pai, aí os discípulos perceberão, aleluia, que é necessário jejuar sim. E no momento de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós percebemos que Jesus passou 40 dias ainda, aleluia, depois que ele ressuscitou, ainda ele passou 40 dias dando as instruções aos discípulos. E provavelmente, uma dessas instruções, provavelmente era sobre o jejum, que era necessário, aleluia, eles jejuarem para a mortificação da carne. E o que seria essa mortificação, Claudiane? Seria realmente nós matar a nossa carne, nós matarmos a nossa carne. O que seria matar, Claudiane? Literalmente é um sacrifício, tá? Um sacrifício vivo, onde o próprio texto também, lá em Romanos, fala sobre isso, tá? E eu gostaria de compartilhar com você, para que você entenda que não são minhas palavras, mas sim os próprios textos, e nós devemos olhar a Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Aleluia, vivo, ele está dizendo vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, para a igreja de Romanos. Ele está dizendo assim, olha, você quer fazer algo agradável a Deus, você precisa entender que não é só se render a Jesus Cristo, mas é você fazer um sacrifício. Que sacrifício seria isso? Que sacrifício seria esse? Um sacrifício racional. E que sacrifício racional é esse, Claudiane? Talvez o seu pensamento, eu tenho que me sacrificar. Sim, a gente não pode matar a nossa carne, nós não podemos morrer em si, como eu estou falando assim. Nós não podemos morrer, mas o que Deus fala é matar a nossa carne, é nesse sentido de fazer com que essa carne, que é a nossa carne, que por causa do pecado, ela venha a ser mortificada todos os dias. E como é que nós fazemos isso, Claudiane? Através do jejum, onde nós matamos os nossos desejos, prazeres, nossas vontades, aleluia, do alimento em si, para que venhamos a estar mais suscetíveis e mais sensíveis à voz do Espírito. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo deixa bem claro, e ele inclui, aleluia, no versículo 2, dizendo assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, quanto mais você jejua, quanto mais você busca a presença do Senhor, através do jejum, da leitura da palavra e da comunhão com o Senhor, você começa a perceber que, aleluia, a sua vida de oração, sua vida de intimidade, aleluia, você começará a viver uma vida totalmente diferente, porque você vai ser renovado através do jejum, através da comunhão com o Senhor, aleluia, mas também o teu entendimento das coisas espirituais também serão diferentes, tá? Então as pessoas vão ficar cada vez mais suscetíveis e mais sensíveis à voz do Espírito. E ao mesmo tempo, aleluia, além de perceber essa renovação do vosso entendimento que ele fala, aleluia, as pessoas vão começar a perceber que isso é algo agradável a Deus. É algo agradável, aleluia, e é a vontade do Senhor que venhamos a fazer isso. Porque o que o ser humano hoje quer viver é em função das suas próprias vontades, em função da sua carne. E o próprio Senhor Jesus deixa bem claro, aleluia, no versículo 16 e 17 de Mateus 9, aleluia, Jesus, quando ele fala do odre, aleluia, e também fala do pano, ele está deixando bem claro, dizendo assim, olha, se você é uma nova criatura, se você é uma pessoa remida e lavada já pelo meu sangue, aleluia, você já é uma nova criatura, você precisa matar essa velha criatura, você não pode colocar um novo você, um novo homem, a nova pessoa que você é, aleluia, que é cheio do Espírito, com as atitudes, com as mesmas manias, aleluia, com o mesmo jeito de ser, aleluia, que você estava no mundo. Então você precisa compreender algo extraordinário. No momento que nos rendemos a Jesus Cristo, nós devemos sim jejuar. Jejuar com sabedoria, com inteligência e sempre guiados pelo Espírito Santo. Mas você precisa entender algo fundamental, que o jejum, além que venhamos a ser sensíveis à voz do Espírito Santo e suscetível a, aleluia, a liderança dele, nós vamos ser renovados por ele, aleluia, e vamos passar por esse processo pelo qual Jesus está dizendo sobre o pano. Assim como Jesus fala do odre, porque como é que o Espírito Santo vai habitar dentro de nós, aleluia, se nós, aleluia, e continuamos desobedientes. Ele passa a habitar assim quando nos rendemos. Mas aí, aleluia, para liderar a liderança dele, aleluia, dominar a tudo isso que nós devemos dizer, aleluia, sobre a nossa carne, liderar a nossa carne, liderar os nossos sentidos, liderar todo o nosso ser, nós precisamos jejuar. Jesus deixa bem claro dizendo assim, olha, se vocês, aleluia, entenderem isso, vocês precisam, aleluia, viver essa vida de jejum, porque se vocês entenderem isso, vocês vão ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, ele deixa bem claro isso, que no momento, aleluia, que nós percebermos que, aleluia, que nós precisamos jejuar, que nós precisamos estar suscetíveis à vontade do Senhor e que nós precisamos, aleluia, andar segundo a vontade do Senhor e não segundo a vontade da carne, nós estaremos sempre renovado, aleluia, diariamente dentro do nosso ser e assim, ao mesmo tempo, alimentando o Espírito em vez de alimentar a carne. Nós sabemos que o Espírito Santo nos ajuda todos os dias. O Espírito Santo, ele nos guia todos os dias, aleluia, para que venhamos a ser, aleluia, pessoas prudentes, aleluia, e não pessoas negligentes. E o que é que mais acontece dentro da igreja e daqueles que já se renderam a Jesus?
As pessoas não fazem jejum por acharem e por verem esse versículo aleluia, de Mateus, capítulo 9, versículo 13, misericórdia quero e não sacrifício, onde são pregados para vários outros lugares dentro das congregações. Mas quando Jesus fala, aleluia, para esses fariseus sobre essa misericórdia quero e não sacrifício, Jesus está falando de algo diferente, Jesus está explicando de algo diferente. Porque Jesus está falando do sacrifício que eles faziam no templo, dos animais, aleluia, que eram realizados o sacrifício, mas que as pessoas, elas viviam de forma automática. Entenda, o jejum, ele é necessário sim, mas quando você começa a perceber que o jejum não está te afetando mais, você já tem que mudar a estratégia e conversar com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo sempre direciona a pessoa para fazer de uma outra forma. Assim aconteceu comigo. Para que você venha ser mortificar essa tua carne, e ao mesmo tempo você perceber que ela precisa, aleluia, não andar segundo a vontade dela, mas sim segundo a vontade do Espírito. Que venhamos a ser guiados pelo Espírito Santo, aleluia, e não pelas nossas vontades. A vontade da carne em si, aleluia, é comer, é dormir, aleluia, é fazer aquilo que é desagradável a Deus, tá? E ao mesmo tempo, quando Jesus confronta sobre esse versículo 13, ele está dizendo assim, olha, misericórdia quero e não sacrifício. Ele está dizendo a um povo, dizendo assim, olha, eles realizam esse sacrifício achando que são justificados por aquilo que eles fazem. Aleluia. E aí entra o jejum também para que você entenda. Aleluia. O jejum não é uma barganha. Que não é você fazer o jejum que você vai conseguir o favor de Deus. Mas sim que você venha perceber também que é através do jejum que você vai matar a sua carne, você vai mortificar a sua carne, aleluia, todos os dias. Você vai arrancar de dentro de você tudo aquilo que é desagradável, aleluia. O próprio Senhor, aleluia, você está dando livre acesso para que o Senhor tire de dentro de você tudo aquilo que é desagradável ao Senhor, assim como fala no Salmo 139. Aleluia, o próprio Senhor mesmo deixa bem claro sobre isso, o Senhor Jesus, que venhamos a andar em obediência, aleluia, e não fazer por obrigação, porque esses homens, esses fariseus, eles realizavam o sacrifício, mas por obrigação, mas os seus corações estavam distantes de Deus. Nós observamos pessoas assim, e que o jejum é algo que realmente precisa de trabalho, precisa de um trabalho individual e pessoal, ou seja, ninguém fará um jejum por você, pode até fazer sim, tá? Aleluia, eu posso jejuar por você, você pode jejuar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, sua esposa, você pode sim, mas o que é mais agradável ao Senhor, aleluia, é o jejum individual. Por quê? Porque você está mortificando a sua carne, e o jejum individual, a pessoa em si que está fazendo, ela está matando a sua própria carne, ela está mortificando a sua carne para ela viver o sobrenatural, e ela estará mais sensível e suscetível, aleluia, à voz do Senhor. Então é algo pessoal, é algo individual. Não estou dizendo que você jejuar em prol de outras pessoas, por parentes, por pessoas que você quer que venham a ser salvos. Deus não vem a realizar, que Deus não está ouvindo, tá? Pelo contrário, Deus está recebendo sim. Mas você precisa entender que o jejum individual, aleluia, que você faz para o teu âmbito espiritual, para que você venha mudar a sua atitude de ser, assim como o próprio Senhor Jesus mesmo fala do pano e fala também do odre, ele está dizendo assim, para que você venha mudar a sua maneira de ser, para que você não venha ser as mesmas pessoas que vocês eram quando estavam no mundo. Aleluia. O próprio Jesus, ele deixa bem claro sobre isso, tá? Que venhamos a ser pessoas mais e mais transformadas, que venhamos a transformar, aleluia, nossa maneira, deixando o Senhor trabalhar dentro de nós, mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, e que venhamos a andar segundo a vontade do Espírito Santo, aleluia, porque o jejum realmente é algo sobrenatural, e que nos leva, aleluia, a um acesso sobrenatural, de uma maneira sobrenatural mesmo, que nos dá acesso às dimensões celestiais, onde nós começamos a perceber que essas dimensões espirituais começam a estar mais e mais abertas, e nós estamos mais suscetíveis e acessíveis à transformação e à liderança do Espírito. Ou seja, se você começa a jejuar, você começa a perceber aquilo que estaria errado em você, porque o próprio Espírito Santo começa a falar. Então ele começa a dizer a você, você está agindo dessa forma, não estou me agradando, e você está dando uma liderança ao Espírito Santo para que ele venha transformar, aleluia, você, aleluia, cada vez mais. Mas para que você compreenda o porquê dessa introdução, para que você compreenda desse algo extraordinário,
Para repetir para vocês, o jejum é algo fundamental na vida do cristão e que não é sobre o jejum, aleluia, que você deve pensar, eu vou barganhar com o Senhor, aleluia, isso e aquilo. O jejum, ele é fundamental sim na vida do cristão e o Senhor Jesus deixa bem claro que os discípulos jejuariam, assim como o apóstolo Paulo também lá em Romanos capítulo 12 deixa bem claro que é necessário mortificar a sua carne. Todos nós devemos mortificar nossa carne porque é algo agradável. Seria um sacrifício vivo, ou seja, agradável, aleluia, ao nosso Senhor. Ou seja, porque de maneira racional nós estamos entendendo, aleluia, que é necessário sim o jejum. É necessário sim, aleluia, mortificar a nossa carne e andar segundo ao Espírito Santo. E quanto mais jejuamos, mais estamos mais suscetíveis à presença dele, mais suscetíveis a ouvir a sua voz e mais sensíveis ao mundo espiritual, tá? Então, para que você compreenda, existem vários tipos de jejum. Mas o jejum que mais, aleluia, o Senhor tem trabalhado comigo, aleluia, é algo importante para que você venha entender. Esse jejum que o Espírito Santo vem trabalhando comigo, eu vou falar para vocês 3 tipos, tá? Que é os 3 tipos que o Espírito Santo tem trabalhado muito comigo, tá? Na minha jornada cristã, o Senhor tem trabalhado comigo dessa forma. E eu digo para você, começou de forma gradativa, devagarzinho, e depois foi se intensificando. Ele vai fazendo isso na vida de cada pessoa, tá? A forma de intensidade, aleluia, ele vai, aleluia, como ele dos nossos corações, da nossa mente, ele sabe o que se passa no nosso corpo, ele sabe o tempo necessário e ele sabe de todas as coisas. Mas que para que você venha compreender também, aleluia, os tipos de jejum, aleluia, para que vocês venham compreender os tipos de jejum, aleluia, ele é algo extraordinário. Para que venhamos além também de mortificar nossa carne, aleluia, ele nos leva cada vez mais na aproximação com o Senhor, com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que a gente começa a perceber que não estamos mais agarrados às coisas da terra. Porque através do jejum nós estamos tendo acesso ao mundo espiritual, nós estamos mais suscetíveis ao Espírito e ao estar suscetíveis ao Espírito Santo, começamos a perceber que não necessitamos mais, aleluia, viver em função das coisas desse mundo. Não estou dizendo que não, aleluia, devemos deixar de trabalhar, de ter as coisas, não. Estou falando assim, as coisas materiais começam a ser, aleluia, essas coisas que tanto almejávamos, começam a ser tão pequeno, tão, aleluia, vamos colocar fútil, sem necessidade que a experiência que nós estamos tendo, aleluia, quanto mais jejuamos, mais as experiências sobrenaturais nos faz perceber a dimensão espiritual da comunhão com o Senhor e faz percebermos que aqui na terra tudo aqui é passageiro e o que mais precisamos é ansiar mais pelo céu. Então, eu vou compartilhar com vocês os 3 tipos de jejuns que o Espírito Santo tem utilizado na minha vida, tá? Que ele tem trabalhado em mim para que você venha compreender. O primeiro tipo, aleluia, glória a Deus, aleluia, é o jejum parcial. E o jejum parcial é onde você determina um horário, tá? Você determina um horário para comer, aleluia, e depois volta a comer. Por que parcial? Você passa um período sem comer, aleluia, e depois volta a comer normalmente. Então, vamos para que você venha compreender. Talvez você já tenha ouvido pessoas que começam a jejuar de meia-noite até meio-dia, pessoas que começam a jejuar de 6 horas da noite até 6 horas da manhã, ou pessoas que começam a jejuar de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, ou seja, nesse período de 6 horas da noite, de 6 horas da noite até 6 da manhã, ou 6 horas da manhã a 6 da noite, ou meia-noite até meio-dia, essas pessoas não se alimentam, né? Elas só se abstêm com água. Então ela só bebe água, ela só se alimenta ela só bebe líquido. O que seria o líquido? Seria água. Ou talvez ela só coloque a água ou só coloque o líquido nesse âmbito, nesse meio, tá? E assim ela conversa com o Espírito Santo, dizendo assim: Espírito Santo, de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, eu vou permanecer sem me alimentar com comida sólida, eu só vou beber líquidos. Então, aí o Espírito Santo, aleluia, está ouvindo você está aí, aleluia, em concordância com ele, você está combinando com ele, porque tem que combinar, tá? Você tem que apresentar ao Senhor, você tem que mostrar ao Senhor como vai ser feito, você tem que explicar ao Senhor como vai ser feito. Olha, Senhor, eu vou beber de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, eu vou passar esse período, eu só vou tomar líquidos, eu só vou tomar sucos, eu vou tomar só caldos, ou vou só tomar água, tá? E você especifica, assim, eu vou colocar com suco, ou vou colocar café, isso e aquilo. Isso são, de certa forma, só líquido. Você tem que especificar para o Senhor, você tem que explicar, aleluia. Mas, Claudiane, Deus já sabe meu coração, mas você precisa especificar para o Senhor, tá? Para que você venha colocar tudo certinho, porque Deus, ele é organizado, tá? Ele é organizado. E tem pessoas que dizem assim, mas se o Senhor já conhece, não precisa dizer muita coisa, não. Precisa sim, tá? Você precisa especificar, você precisa realmente dizer como
como vai ser o jejum para que o Senhor venha anotar, tá? Em nome de Jesus. E o jejum parcial, aleluia, é fundamental. Por quê? Porque começamos a aprender, aleluia, a essa mudança de horário, né? Ou seja, nesse período de 6 da noite a 6 da manhã é algo intenso. Ou, de certa forma, meia-noite até meio-dia também é algo intenso, que você só passa o período da manhã mais intenso. E a madrugada você diz assim, mas eu tô dormindo, mas é um período, tá? Então, agora você precisa entender também que quando você começa a jejuar de meia-noite até meio-dia, você tem que ter um horário de oração, tá? É tão bom quando você jejua de meia-noite a meio-dia e você se acorda de madrugada, você começa a viver um sobrenatural mais intenso, tá? Você começa a viver mais de um sobrenatural muito maior, tá? Então, durante também o período que você está de jejum, você não pode deixar de ler a palavra, de, aleluia, de ouvir louvores e de orar. Você tem que fazer tudo isso, tá? O segundo jejum, aleluia, é o jejum total, tá? O jejum total, aleluia, é feito também, aleluia, durante um determinado momento, tá? Num tempo, mas aí aqui está. Ô Claudine, mas o jejum parcial, ele não é a mesma coisa do total? Não, o total é realmente você passar muitas horas. Ou seja, o parcial, vamos colocar, você passa em média de 12 horas sem comer, aleluia, e volta a comer novamente. Ou seja, se o dia é 24 horas, então você passa 12 horas sem comer e passa 12 horas comendo. Então, o total é diferente, você passa 24 horas sem comer e você estimula dias, dependendo do que for, aleluia. Tem pessoas que conseguem passar, aleluia, muito mais, tá? Mas se, por exemplo, você combina com o Senhor, hoje eu vou fazer um jejum mais intenso, hoje eu vou decidir fazer algo não parcial, mas o total, porque o parcial eu já meio que me acostumei assim, e eu quero mudar, eu quero intensificar, ou você mesmo direcionado pelo Espírito Santo, assim como ele sempre me direcionou, você começa a ser direcionado por ele, e ele começa a te mostrar como fazer, tá? Depois eu digo pra vocês como o Espírito Santo me guiava. E aí, o que é que acontece? No momento que, aleluia, você faz esse jejum, você diz assim, Espírito Santo, Senhor, eu vou apresentar esse jejum de 6 horas da manhã e só vou entregar no outro dia de 6 horas da manhã, no outro dia. Então, são 24 horas que você passa só bebendo líquidos ou água, depende. Agora, não recomendo você tirar a água, tá? Porque é fundamental. Se você, por acaso, for tirar, dizer assim, eu vou tirar a água, só recomendo, se for o caso, tirar um dia só, tá? Por exemplo, um dia, vamos supor, hoje é terça-feira, você diz assim, Senhor, eu vou passar 24 horas sem comer nada, nem beber líquido, mas, aleluia, eu só vou passar só essas 24 horas. Não passe de 24 horas sem beber água, porque é fundamental e pode paralisar seus rins, tá? Então, não pode beber, não pode deixar de beber água, tá? O Senhor Jesus, quando ele jejuou, aleluia, de alimento sólido. Ele bebeu os 40 dias, bebeu água, ele bebeu água, tá? Porque até os próprios médicos mesmo dizem que se for o caso de paralisia dos rins, tá? Aí tem pessoas que dizem assim, mas Moisés ficou no alto do monte com o Senhor. Ali foi uma situação adversa. E Jesus, ele realmente bebia água. Ele andou com o odre dele, tá? E o jejum, o terceiro jejum, aleluia, glória a Deus, o terceiro jejum seria o jejum sacrificial. E o jejum sacrificial, aleluia, é onde nós retiramos, diferente do primeiro jejum, que é o jejum parcial, e o jejum total, aleluia. Aqui, num primeiro jejum, você passa um período sem comer, aleluia, e depois volta a comer. No segundo jejum, que é o jejum total, você não come nada. Mas no terceiro jejum, você está se alimentando normal durante suas 24 horas, mas você apresenta ao Senhor algo que você gosta muito, tá? E quando esse jejum sacrificial, aleluia, quando se coloca jejum sacrificial, é algo importante que você venha compreender, que esse jejum sacrificial, ele requer mais tempo. Por exemplo, o jejum parcial, aleluia, e o jejum total, o tempo dele é pouco. Por exemplo, você decide fazer um jejum de 21 dias, assim como Daniel, aleluia, do jejum 21 dias, no jejum parcial, passar 21 dias só alimentando 12 horas, 12 horas sem comer e 12 horas comendo. E a mesma coisa, ou aleluia, com o total, talvez você consiga, aleluia, também. Tá? Durante 21 dias, ou só de líquido, mas tem pessoas que conseguem só 2, 3 dias, mas aí o Espírito Santo vai intensificando, tá? Assim como aconteceu comigo. Mas o terceiro jejum, que é o jejum sacrificial, o período de tempo, aleluia, é maior.
Aleluia. O Espírito Santo não coloca para você jejuar poucos dias, mas sim o Espírito Santo faz com que você intensifique e coloque um período mais longo, tá? O sacrificial é o jejum onde você renuncia a algo, aleluia, que você gosta muito, mas por um período muito grande de tempo. E esse período grande de tempo é o que faz a diferença. Aleluia, diferente do jejum total e parcial, aleluia, nós não podemos passar muito tempo sem nos alimentar, mas esse sacrifício, aleluia, esse jejum sacrificial é diferente. Nós conseguiremos viver sem essa coisa específica, porque tem outras que substituem. Vou te dar como exemplo. Você gosta muito de café, você diz assim, Senhor, eu vou passar 1 ano sem beber café. E aí você passa 1 ano sem beber café. E tipo, quando vocês diz vou passar 1 ano sem beber café, é 1 ano literalmente. Você não pode tomar nada que tenha cafeína. Não é só o café em si que você bota açúcar e toma, não. É tudo que está relacionado a café. Porque as pessoas pensam assim, não vou tomar um café. Mas quando é fé, compra uma balinha que dentro de café. Aí quando a pessoa vai e compra essa balinha de café, outra pessoa compra um sorvete de café. Então tá tomando o café. Então não pode, tá? Então é bem específico quando nós colocamos o café. Claudine, mas é totalmente diferente. Não. O Espírito Santo foi bem rígido em me explicar isso, né? No sentido de ele não é ruim, tá? Ele é amoroso. Mas aí assim, no sentido de rígido, é deixar bem claro aquilo que tem que ser explicado. Quantas das vezes ele me fez um jejum mesmo, várias vezes, né? Teve um período que eu fiz 1 ano de café e tudo que está relacionado a café eu não podia. Até muitas das vezes, né, na época tinha cafeína, tinha alguma coisa com cafeína, tudo que tinha eu não podia. Por quê? Porque é necessário que venhamos a entender isso, tá? Aleluia. E o jejum sacrificial, ele é algo sobrenatural também. Por quê? Porque além do tempo, aleluia, ele vai abrir camadas também, aleluia, para as tuas renúncias, onde você chega no lugar e parece que todo mundo está usando aquilo que você não pode. Agora, esse jejum sacrificial, ele não pode ser só colocado tá? Diferente do jejum total ou parcial, você especifica, tá? Por exemplo, você coloca 12 horas, você coloca 6 horas, não sei quanto tempo você suporta, tá? No período do jejum, e depois ou do total você consegue passar 24 horas, mas para que você compreenda, você chega um período em que você depois para. Mas o sacrificial, como ele é um período mais longo, você não precisa colocar um só. Você pode acrescentar mais outras coisas. Por exemplo, você pode acrescentar um café durante 1 ano, você pode acrescentar um açúcar durante 1 ano, você pode acrescentar o pão durante 1 ano, e assim outros tipos de alimentos pelos quais você gosta muito. Eu estou dando um exemplo para você entender, tá? Então você pode acrescentar esses outros alimentos, você pode colocar alguns determinados alimentos que você, aleluia, gosta muito. Sabendo o que, aleluia, vamos supor, para que você compreenda, se você for colocar o pão, você não pode comer nada que está relacionado ao pão. Então, é bem claro sobre isso. O Espírito Santo também foi bem explícito. O que seria o pão? Tudo aquilo que está formado pelo trigo. Então, tudo que está ligado ao trigo, então você não pode comer. Não pode comer biscoito, não pode, que aqui na minha cidade chama biscoito, né? Que seria bolacha. Então, você não pode comer nada que está relacionado ao trigo. Então, você tem que ter ciência disso. Tá? Então é totalmente uma renúncia realmente muito intensa e que é um período maior, totalmente diferente do total e do parcial. O total e o parcial tem um período também, mas é um período mais curto, diferente do aleluia sacrificial. Por isso que é sacrificial, porque é um período bem maior, bem longo e que nós conseguimos passar, aleluia, sem aquelas outras coisas, tá? Aleluia. Mas que você compreenda, né? É necessário, aleluia, você viver esses tipos de jejum, tá? Você pode começar pelo sacrificial, tá? O sacrificial, ele é algo extraordinário. O Espírito Santo começou comigo pelo sacrificial e ele começou a tirar algumas coisas de mim, aos poucos, né? Colocando alguns períodos e aí eu continuei fazendo. Mas aí, hoje eu faço, né? Quando eu faço o jejum, eu faço o sacrificial, eu faço o total e eu faço o total, né? Então, mas aí vai de acordo com o que o Espírito Santo vai trabalhando com você cada vez mais, tá? Não adianta você chegar hoje, por exemplo, vou fazer um jejum total hoje, se você nunca fez um jejum. Então, não adianta você fazer um jejum total, seria 24 horas sem tomar, sem comer, e aí você começa a passar mal. Não, você tem que ser uma pessoa mais organizada, porque foi isso que o Espírito Santo colocou comigo. Ele começou fazendo um jejum parcial, determinando algumas horas,
tá? E depois ele foi intensificando, aleluia, o processo, né? Antes era de meia-noite até meio-dia, eu fazia esse jejum de meia-noite até meio-dia. Depois ele percebeu que o meu organismo já estava acostumado. E quando o meu organismo já estava acostumado, ele fez assim, vou mudar o horário. E quando ele mudou o horário, ele colocou de 6 horas da manhã até 6 horas da noite. E foi algo mais intenso, porque foi algo bem complicado. Foi onde realmente fazia com que a minha carne realmente se incomodasse. Então, depois chegou um momento que meu organismo se acostumou. Então, foi aí que quando meu organismo se acostumou, ele mudou o horário. Mudou de meio-dia até 6 horas da manhã. Então, ele foi intensificando, ele foi mudando, ele mesmo observando como é que estava meu organismo, ele percebendo como é que estavam meus hábitos, né? E meu organismo em si, e ele mesmo foi mudando, ele me direcionando sempre para que eu viesse a fazer. E aí, o que é que acontece? Eu fazia aquilo que o Espírito Santo sempre fala, né? Tudo aquilo que ele mandou fazer, eu vou fazendo, tá bom? E aí, chega um momento que você, quando está nesse período de intensificação, ele vai mudando o horário, vai mudando, vai intensificando, chega períodos que ele intensifica. Aí foi aí que ele colocou um dia, 24 horas, só de líquido, que seria só de água, né? Primeiro ele colocou líquidos, tá? Depois ele tirou os líquidos, só colocou água. E assim ele foi trabalhando, aleluia, cada vez mais. Então, é algo fundamental para que você compreenda. Para que você venha entender, realmente, se for o caso, eu teria que contar um testemunho para que você viesse a compreender. Mas, realmente, é muita coisa. E eu sei que vai ficar muito longo esse vídeo para que você venha compreender, tá? Sobre o jejum. Mas é fundamental que você venha compreender esses testemunhos. Eu vou ver se eu consigo, depois de um tempo, colocar mais e mais, explicando melhor, para que você venha compreender sobre o jejum, porque para que você compreenda, ele trabalha de forma diferente com cada um, tá? O Espírito Santo trabalha de uma forma comigo, vai trabalhar com você de outra forma, então, mas você tem que ser direcionado por ele, para que você venha viver esse transformar em nome de Jesus. Mas que eu precisava falar com você sobre esses 3 tipos de jejum, mas antes ele me direcionou para que eu viesse a falar com você, que você precisa entender, que não é sobre o sacrifício, tá? Não é só em questão do jejum em si, mas é que você precisa entender que precisa ser algo racional. Não adianta você fazer com barganha, achando que eu vou fazer isso para receber isso, e que o Senhor fica olhando a sua intenção do seu coração e o Senhor vê o que é que você está se passando aí dentro, tá? Então tem que ser algo agradável a Deus e que você venha viver essa mudança. Amém? Aleluia! Que Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais em nome de Jesus.